debate. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. 25 anos de história. A Action Technology, sinônimo de inovação em automação industrial, atinge um marco histórico e impulsiona a indústria. Nossas soluções garantem sua produtividade e transformam o mercado. E para celebrar em grande estilo, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Como no futebol, somos precisão. Action Technology, inovação que move o futuro. Há 25 anos. Acesse actiontechnology.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 18h02 no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação e opinião e debate. Você participa do Fala Galera através do nosso WhatsApp. Você aprova a contratação do atacante Gabriel Silva. Opine 97102-1493. 97102-1493. E com a suspensão de Gé, o que você faria para o próximo compromisso contra o São Bernardo? Manteria o 4-3-3, colocando apenas um atacante no lugar do Gé, ou retornaria ao esquema com 3 zagueiros? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível até às 19h30. Pautas do Guarani. Guarani oficializa a contratação de Gabriel Silva. Atacante vindo do Vila Nova chega ao brinco em definitivo com contrato até o fim de 2026. Gabriel é o segundo reforço confirmado pela diretoria para a janela de julho. Guarani está próximo de anunciar o volante Cadi Silva. Jogador está sem espaço no São Bernardo e deve ser repassado ao Bugre para a sequência da temporada. Cadi chegaria para a vaga deixada pelo Nathan Camargo, embora tenha características diferentes, mas tem o espaço aberto com a saída do Nathan, e aí ele chegaria para preencher justamente esse espaço. Roma monitora a situação de Richard Rios. Clube italiano é um dos interessados no volante do Palmeiras e estaria disposto a investir entre 23 e 25 milhões de euros. 147 a 160 milhões de reais. Bugre detém 13,34% dos direitos econômicos do atleta. E caso a negociação seja concretizada, receberia uma grande quantia financeira
Guarani, portanto, de olho nessa negociação do Richard Rios. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Chegada de Gabriel Silva. A Cirra disputa com Mirandinha por vaga de Bilu. Pautas da Ponte Preta. Suspenso para a próxima partida. Gé completa 2 meses sem balançar as redes pela Ponte. O último gol marcado pelo camisa 9 foi na vitória sobre o Ituano pela 5ª rodada da Série C, jogo que aconteceu no Novelli Júnior. Sem Gé, Alberto Valentim estuda novas alternativas para a partida contra o São Bernardo. Volta do esquema com 3 zagueiros não é descartada. Léo Kovic retornaria à equipe titular. Ponte defende invencibilidade fora de casa nesta Série C. Distante do majestoso, Macaca somou 13 dos 15 pontos disputados. São 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos. Aproveitamento de 86%. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Suspenso. Gé abre vaga no ataque contra o São Bernardo. E também tem um na lata, que no final do programa os comentaristas estarão respondendo. E hoje tem também presentes para você. No programa de hoje, 4 ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Boné exclusivo da Rádio Bandeirantes e 4 ingressos do Hopi Hari, apenas um ganhador. Para participar, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link, clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. A retirada será até o dia 14 de julho. Você vai retirar aqui na portaria do Complexo de Comunicação do Grupo Bandeirantes. Na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Das 9 até as 13, das 14h30 às 17h30. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! Bem, são 18h08 em Campinas. Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa noite. Alô, Batista, um abraço para você, boa noite para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes, nas nossas plataformas, também no YouTube, tanto no YouTube quanto no rádio. Para falar do mercado da bola, o Vitória demitiu o técnico Thiago Carpini, estava há mais de 1 ano no comando do Vitória, foi contratado no ano passado para livrar o time do rebaixamento e conseguiu. Nesse momento, o Vitória, inclusive, está fora do Z4, só que ontem ele foi eliminado da Copa do Nordeste, perdeu o jogo para o Confiança por 1-0 e o técnico foi demitido. Sabe quem vai ocupar o lugar dele? Fábio Carilli, que estava desempregado, o último trabalho dele foi no Vasco, recentemente ele subiu o Santos, vai assinar contrato com o Vitória para tentar livrar o Leão do rebaixamento. E mais um destaque do mercado da bola. A Roma está acertando os salários com Wesley, lateral direito do Flamengo. A expectativa dessa negociação em torno de 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais. É curioso que toda vez que um jogador vai para a seleção brasileira, ele é negociado depois, né, Batista? Dá sempre essa impressão, né, de que é convocado realmente para ser negociado, mas ninguém prova absolutamente nada.
Você já ouviu falar no Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, a sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Esporte em debate, mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você, por favor, mande aí um joinha para nós, mande like, mande aí, senta o dedo no botão, manda like aqui para nós. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Gianni. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18:16, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Olá, Batista, boa noite, um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Você aprova a contratação do atacante Gabriel Silva? Não tem que aprovar nada. Eu acho ele um jogador interessante. Agora depende de uma série de aspectos para dar certo. O Mirandinha foi contratado, o treinador não bota para jogar. O Gabriel está sendo contratado a pedido do treinador porque o Mirandinha, que faz a beirada, não está aprovando segundo a avaliação do Marcelo. Estou perguntando. Então, que ele tenha muito sucesso, mas para mim, tecnicamente falando, conheço o jogador, é apenas uma contratação de composição de elenco. Com a suspensão de Gé, o que você faria para o próximo jogo contra o São Bernardo? Manteria o 4-3-3, colocando apenas um atacante no lugar do Gé, ou retornaria ao esquema com 3 zagueiros? Não, eu manteria o 4-3-3, acrescentando um atacante, mas o treinador... palpite, não tem informação. Vai incluir mais uma vez o terceiro zagueiro no jogo contra o São Bernardo, Batista. 18:17. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção, dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás da solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental, viu? Para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para você não ter dor de cabeça. Então, faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18:19, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, Leger, CH, Tigrão, uma boa noite a todos aí. Sobre a contratação do Gabriel Silva, uma excelente contratação, na minha visão, né? Um jogador que na minha opinião, vem com um pedigree acima do que é o campeonato da Série C, né? Um jogador de um nível mais elevado do que a Série C, e eu tenho certeza que vai acrescentar muito
contratação positiva. Pude ver alguns lances do jogador aí pelo YouTube, e um jogador que faz muito bem o X1, o confronto, né, mano a mano, que é o que o Guarani precisa. Agora, né, precisa ver se o seu Marcelo Fernandes vai continuar insistindo com esse negócio de Isaac, né? Porque não dá. Domingão tem que ir para cima do Ituano. Não dá para jogar, tem que jogar com 3 atacantes. Na minha opinião, o ataque tem que ser Mirandinha, Brunão e Gabriel Silva, né? Ou ele pode jogar o Cauê Jesus também, Cauê Jesus junto com o Brunão e o Gabriel Silva. Um abraço a todos aí, é o Mauro do Nova Europa. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Carlos Batista, Breno Beretta, Carlos Henrique, equipe Bandeirantes top, equipe de esportes top de Campinas. Participei hoje com grande alegria, com grande prazer no programa Os Donos da Bola. Participei não, assisti, né, ao programa em loco, e tenho a agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito pela gente e desejar a vocês aí um belo programa, uma bela sequência nesse Esporte em Debate. Um grande abraço, Valmir, ex-jogador do Guarani. Valeu, Valmir, um abraço, muito obrigado. Valmir, que trouxe um vinho top para cada integrante da equipe que participou do programa de hoje. Muito obrigado ao Valmir, que compareceu no feriadão para assistir o jogo ao vivo dentro do estúdio da TV. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa noite. Tudo bem? Batista, a diretoria da Ponte está muito parada com a questão de reforço. Se não reforçar esse time aí, não passa não sobe não, na segunda fase. Vai levar porrete, que em casa já está uma dificuldade. Está ganhando fora com o resultadinho achado. É 1-0 apertado e levando sufoco e o goleiro fazendo milagre. Se não se reforçar bem aí, uns 3 caras bons mesmo para vir vestir a camisa, principalmente na parte do ataque, vai ter problema, viu? Avelar de Hortolândia, bom programa todo. Abraço, Avelar, um abraço para Hortolândia, mais um. Boa noite, Batista. Moisés de Galha. Ô Batista, você não tá sabendo alguma contratação da Ponte? A Ponte não vai contratar ninguém, não? Porque com esse time aí, ó, classificaram essa primeira fase, até acho que classifica. Mas na segunda fase, infelizmente, não vai classificar, não vai subir, não. Porque, na minha opinião, a Ponte tá ganhando na pura sorte, porque tá jogando mal pra caramba, infelizmente. Um abraço para todos vocês aí. Depois comenta aí para mim aí, o CH, o Tigrão, para ver se vocês estão sabendo alguma coisa aí, se a Ponte vai contratar alguém. Um abraço. Abraço, muito obrigado, Moisés. Já vamos comentar. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara. Ela é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida ou do jeito que você quiser. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno e é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado
o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, bem ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. E tem também estacionamento coberto no local. Se não for de carro, você pode se utilizar do BRT do Terminal Campo Grande. E tem lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Informações do Guarani, Breno Beretta. Tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Perdemos o som do Breno Beretta. Tem imagem, não tem som. Agora sim. Agora sim, pode falar. Bom, Batista, o Guarani anunciou ontem a contratação, oficializou, né, do Gabriel Silva, que a gente já adiantava aqui na Rádio Bandeirantes, jogador que atuou no Vila Nova. Nessa temporada foram 30 jogos entre o Vila Nova e a equipe do Água Santa, que ele defendeu no começo do ano. Ele rescindiu o contrato, já foi anunciado pelo Guarani e amanhã ele será apresentado, ou melhor, amanhã ele não será apresentado, será o Renan Castro apresentado. A gente está na expectativa que ele possa ser apresentado também, mas o Renan Castro, lateral esquerdo, vai ser apresentado. Ele foi anunciado antes do Gabriel Silva. Amanhã a gente vai saber se o Gabriel Silva já está treinando, se ele vai estar à disposição no jogo do próximo domingo contra o Ituano, partida marcada para as 4h30 da tarde. O Renan, como está há mais tempo em Campinas, é provável que já esteja à disposição do técnico Marcelo Fernandes. E amanhã, como eu disse, ele vai ser apresentado. O Gabriel Silva fica incógnita. Se ele está em condições de jogo, se ele já pode atuar. O que se sabe é que amanhã, dia 10, abre a janela de transferências. Ou seja, a partir de amanhã, já no final de semana, que acontecem os jogos da Série C, os times que contrataram jogadores já podem utilizar esses atletas se eles estiverem no bid. O Cadi ainda não foi anunciado pela diretoria do Guarani. É um atleta que está em negociação, mas ainda não assinou contrato. Volante que deve vir jogar no Guarani, atleta que está na equipe do Mirassol. É muito provável que o Cadi, de 29 anos, acerte contrato com o Guarani. A gente vai ouvir uma palavrinha do técnico Marcelo Fernandes, ainda falando sobre esse momento do Guarani, sobre as contratações que chegaram e sobre o entendimento dos jogadores a respeito de Série C do Brasileiro. Eu acho que, assim, com a nossa chegada, o grupo estava muito cabisbaixo, né? Por 3 derrotas no início da competição, nós chegamos aqui com 0 pontos, né? E a gente procurou colocar na cabeça que nosso time é muito bom time, sabe? Tem jogadores de valores, a direção, o Rômulo, o Farney e o Elano fizeram grandes contratações aí após o 5º jogo que a gente estava, a equipe ficou mais forte, mais robusta. O que a gente colocou principalmente na cabeça do jogador é eles entenderem a competição que a gente está disputando. Não adianta jogador jogou no Grêmio, jogou no São Paulo, jogou aqui, querer jogar a 3ª divisão igual, não vai jogar. 3ª divisão é um campeonato diferente, é um campeonato de 20 clubes, é um turno só, então a gente tem que saber jogar. E acho que isso foi o ponto fundamental, né? Que os jogadores entenderam isso, e logicamente a gente fazendo o esquema tático em cima do adversário. Nossa equipe se porta muito bem com 3 zagueiros, mas não 3 zagueiros de origem, né? Eu acho que é isso que valeu. Eu acho que os jogadores estão entendendo aquilo que a gente está jogando. Estamos numa sequência muito boa, né? E é continuar isso, trabalhando, pezinho no chão. O Guarani é grande, o Guarani é forte. E agora o próximo jogo em casa, que a nossa torcida compareça, vai ser muito importante. Ela está nos dando muita força para que a gente consiga os pontos necessários para a classificação. Se a gente duelar junto com o adversário, em todas as jogadas, duelo aéreo, duelo por baixo, intensidade no jogo, vai ser difícil a gente perder qualquer jogo. Porque na hora que sobrar no nosso pé, nós temos qualidade técnica, aí sim, o jogador que jogou em outra divisão vai sobressair na reta final. Mas se não tiver essa intensidade que eles estão tendo,
já desde o primeiro jogo, independente da derrota que a gente teve para o São Bernardo, o São Bernardo nós perdemos o jogo em casa, com um jogador a menos, e o São Bernardo colocou linha de 5 no final do jogo para não tomar um gol de empate, nós ainda colocamos uma bola na trave. Então é isso que eu peço a eles, só tenho a agradecer por esse grupo que está lá dentro, são um grupo de profissionais exemplares, que querem muito colocar o Guarani no seu devido lugar, mas todos também sabem que não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, faltam agora 8 jogos, entendeu? Dificílimos jogos que quem está para classificar está lutando, quem está lá embaixo também não quer ficar, então é importante esse mental deles continuar forte para que a gente consiga o nosso objetivo. Bom, tá aí a palavra do técnico Marcelo Fernandes, né? Falando principalmente a respeito dessas contratações, e tem um detalhe interessante que ele falou, né? De estudar o adversário e o Guarani sempre ser montado, isso de acordo com ele, né? Ser montado de acordo com a postura do adversário. É claro que em casa o Guarani tem uma postura mais ofensiva, mas como a gente viu no jogo contra o Londrina, uma postura bem mais defensiva do Guarani. Já projetando esse time que vai jogar domingo, os 11 titulares contra o Ituano, 4h30 da tarde no Brinco, eu tô imaginando que vai sair um zagueiro para o time ficar mais ofensivo. Ele atuou com 3 no último final de semana, então o Alisson, que não é considerado titular, sairia da equipe para entrar mais um jogador ou de ataque ao lado do Bruno Santos, ou mesmo um jogador de meio campo. Quem o técnico Marcelo Fernandes tem à disposição? Tem o Mirandinha, que estreou contra o Itabaiana, estreou bem no segundo tempo, no lugar do Bilu. Ele tem o Cauã Jesus, que vem entrando como um meia, uma espécie de ponta também. Nas 2 últimas partidas ele entrou e também entrou bem. Eu acho que não deve fugir dessa situação para o Guarani enfrentar a equipe do Ituano no próximo domingo. Aliás, Tobogã estará aberto, Batista. A expectativa é de um público maior do que nos últimos jogos. O Guarani já confirmou que o Tobogã estará aberto, só não confirmou ainda o preço dos ingressos, mas o tobogã estará aberto para o torcedor. Expectativa de sol no próximo domingo, o tempo deve estar bom, ou seja, a expectativa de um bom público, pelo menos 4.000 torcedores no Brinco de Ouro, Batista. Horário tradicional do futebol aos domingos, 4h30 da tarde, e aí o torcedor do Bugre tem que comparecer, ajudar, é confronto direto. Se o Guarani quiser se classificar, tem que ganhar os jogos em casa e matar os concorrentes diretos. Esse Ituano é um concorrente direto. Assim como também, né, no caso do Ituano, o Guarani é um concorrente direto. Ituano está no G8 e o Guarani ainda não. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Hoje em função aí da transmissão da semifinal. Nosso negócio aqui é um pouco mais curto. Vamos lá com Fala Galera. E daqui a pouquinho a gente já fala aí do panorama do Guarani, da própria entrevista ao longo do programa aí do Marcelo Fernandes. Você aprova a contratação do atacante Gabriel Silva? Eu aprovo porque é uma contratação pontual que vem para repor um jogador que saiu, no caso o Bilu. Ponto. Agora, já dizer deu certo, vai resolver o problema, vai jogar igual ou mais do que o Bilu, eu prefiro esperar um pouquinho. E o Fala Galera da Ponte, com a suspensão de Gé, o que você faria para o próximo compromisso? Esse jogo é contra o São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio. Manteria o 4-3-3, colocando apenas um atacante no lugar do Gé, ou reformaria, ou retornaria ao esquema com 3 zagueiros? Aí é que é o pulo do gato. Fora de casa, o 3 zagueiros vai bem. Então eu não inventaria moda, não. Eu jogaria com 2 na frente, simples assim, com
a presença do Everton Brito, que é um jogador que dá boa dinâmica. Eu gosto mais quando ele entra com o jogo em andamento. Toda vez que ele começa, ele não rende tanto, não é? Mas eu acho que é um cara que tem uma regularidade, que ajuda muito aí na marcação, e em função disso eu o prestigiaria. Não vai ter o Gé centralizado, né? E aí seria Jean Dias e Everton Brito, mas o Everton Brito fazendo aí uma função mais à frente. Aí eu sairia do 4-4-2, eu jogaria com o Everton Brito um pouco mais adiantado, sem a bola voltando para marcar, com o Jean Dias na outra beirada, e aí quem deve virar um falso 9, já deu certo isso, e eu lembro do jogo lá contra o Confiança, em Aracaju, é o Elvis, que chega um pouco mais à frente com 2 volantes atrás. E aí a linha de 5 atrás. Quando eu digo 2 volantes, atrás do meia. E na primeira linha, 5. Os 2 laterais, Arthur numa, Maguinho na outra, e 3 zagueiros. Aí complica a barbaridade para o São Bernardo entrar, e a Ponte naquelas estocadas, com o Toró no banco, de repente se o Everton Brito não der o encaixe, ou mesmo o Jean Dias, pode vir com o Toró. Resumindo, eu faria 5-3-2. 5-3-2. 5 na primeira linha, os 2 volantes mais o Elvis um pouquinho solto, e à frente 2 de beirada com alguém aparecendo como elemento surpresa. É o que eu faria, e alguém vai dizer, você está sendo incoerente, porque você criticou o Alberto quando usou esse esquema. Critiquei jogando em casa. Fora não. Fora não. Esse é o esquema, mesmo com nomes diferentes, lá ele tinha o Gé, agora não vai ter, que ele usou em Maringá e ganhou o jogo. Entre outros jogos. Então eu mudaria a plataforma sim. Batista. 18h37, vamos lá, CH. Ouvi aí o Marcelo Fernandes dizendo que vai estudar o adversário, tem que montar o time de acordo com o adversário. Eu ouço treinadores falando isso, não é só o Marcelo Fernandes. Mas veja, eu acho que tem que montar esquemas de jogo para ver o que é que o jogo vai falar. O time tem que ser um time base e aí esquemas precisam ser elaborados para que não sejam, durante o jogo, né, esquemas do adversário ser surpreendidos. Então esse negócio de montar time de acordo com o adversário, de repente desarruma aquilo que está arrumado, não é isso, CH? Mais ou menos. A dificuldade do jogo que já passou é totalmente diferente da dificuldade do próximo jogo. O time é diferente, são jogadores diferentes. Portanto, no meu conceito, o Marcelo está parcialmente correto. Para você ter várias maneiras de jogar, você precisa ter um elenco para isso. Então você precisa ter nas laterais um mais marcador e outro mais apoiador. Zagueiro é zagueiro. Volantes, no meu entendimento, todos têm que saber jogar. Jogador vertical, todos, desde o primeiro e daí para frente. Principalmente o meia de ligação. Os caras de beirada têm que ter minimamente uma condição de fazer 1 contra 1. Você pode preencher o meio campo. Eu estou falando de característica, não de esquema de jogo, tá, gente? Então, o Guarani, por exemplo, tem um cara... Eu conversei isso com o Gleger hoje. O Guarani está num momento que, quando a coisa aperta, o Cicinho, o Torres e o Brunão resolvem. A zaga se acertou, os laterais do Guarani estão bem, até o Andrei se recuperou. E o Guarani precisa resolver, Batista, na minha modesta opinião, o substituto do Natan e do Bilu. Esse é o pulo do gato, porque estava encaixadinho. Se o Guarani não perde Natan e Bilu, seguramente o Guarani já estaria, em termos de organização, de desempenho, de você assistir o time num outro patamar. Encaixou, foi uma pena que teve que desmontar. O Guarani não tem culpa disso, né? Os jogadores quiseram sair. Então, esse é o pulo do gato.
Eu acho que mais da metade dos jogadores estão numa condição muito regular, muito legal. Agora precisa fazer ajuste fino. Evidentemente que esse tipo de resposta, na minha opinião, ela vai como despiste também, né? Porque o repórter vai lá, faz uma pergunta incisiva. Quem vai ser o substituto do Bilu? Olha, responde o Marcelo, o time adversário tem tais características, mas eu tenho 2 ou 3 opções. E tem mesmo. Ele pode ser mais ofensivo, mais resguardado, não é? Dá para fazer uma brincadeira muito grande, mas, repito, basicamente precisa ter elenco para poder montar várias maneiras de jogar. Mas, concluindo, com o atual elenco, o Guarani consegue jogar, pelas características dos jogadores que eu assisti, pelo menos 3 maneiras de jogar. Aí que eu concordo contigo. Você tem que ter um jeito de jogar base, mas você tem que ter variação no próprio jogo. E aí é a rapidez do treinador. Você tem que ter o grupo treinado para poder, olha, a dificuldade mudou. Eu tenho que tomar essa ou aquela providência para mudar o jogo. Não é só trocar centroavante por centroavante, volante por volante. E isso o Marcelo não faz. O Marcelo vai por outro caminho que eu gosto muito. Então é isso aí, Batista. Essas entrevistas, elas são protocolares, né? Ele não vai entregar nunca o jogo. Ele sempre vai falar que o grupo dele é o melhor, que está todo mundo, jogadores maravilhosos, que o grupo se empenha. Ele tem que fazer esses caras aí, que ele elogia tanto, dentro do campo, transformar em vitória, e em futebol vistoso, organizado pelo menos. Eu acho que isso ele está conseguindo. Ele está conseguindo resultado e o time minimamente não tem sido muito regular nas partidas, mas minimamente um tempo o Guarani joga razoavelmente bem. 18h42, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do PSG para a grande decisão do Mundial de Clubes no próximo domingo contra o Chelsea. Agora há pouco, o time francês do Luiz Henrique derrotou o Real Madrid pelo placar de 4-0. Donnarumma no gol, Hakimi, Marquinhos, Beraldi, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Foi o time do Paris que iniciou a partida.
O Real Madrid de Courtois, Valverde, Raul Asensio, Rudiger e Fran Garcia, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Garcia, Vinícius Júnior e Mbappé. Foi o time do Real Madrid que iniciou a partida. Fran Ruiz abriu o placar a 6 minutos do primeiro tempo. Dembélé ampliou a 9. Ainda no primeiro tempo, Fabian Ruiz marcou o terceiro gol do PSG. E aos 43 minutos, Gonçalo Ramos definiu a vitória do PSG pelo placar de 4-0. Vitória, portanto, do time parisiense, o time francês, classificado à grande decisão do Mundial de Clubes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h46, hoje até 19h30. E você concorre a presentes. 4 ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Para participar, entre agora lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link, clique no link, vai para o formulário, preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. Retirada até o dia 14 aqui na recepção da Band, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Atenção! A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal e tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a nossa imensa região. Acesse para saber mais aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Bom, Breno, já temos aí o valor do ingresso para o jogo de domingo, Guarani e Ituano. Já temos, Batista, saiu há poucos minutos, eu vou passar os valores, né? O valor mais barato, R$20,10. E torcedor com a camisa do Guarani paga meia, ou seja, não tem desculpa para não comparecer no estádio no próximo domingo às 4h30 contra o Ituano. Vou passar todos os valores. Cabeceira Sul, que é a cabeceira de entrada do Brinco de Ouro, R$20 o preço normal e R$10 a meia entrada. Tobogã, R$20,10. A parte inferior do tobogã, R$40,20. Cabeceira Norte, que é a cabeceira do placar dos visitantes, R$20,10.
e a vitalícia 60 e 30 e o torcedor tem que ter o acesso também. Ou seja, o valor mais barato, 20 e 10, torcedor com a camisa do Guarani paga meia. Tem um detalhe, o sócio campeão pode levar um convidado no jogo. Ou seja, Batista, a expectativa é de um grande público domingo contra o Ituano, jogo às 4h30 da tarde. É isso aí, mais uma vantagem de ser sócio torcedor, podendo levar, portanto, um amigo, um parceiro, uma amiga, e desta maneira vai aumentar consideravelmente o público no estádio. 18h50, vamos lá, Breno, informações da Ponte Preta, diz aí, bebê. Bom, Batista, a Ponte Preta treinou hoje mesmo no feriadão, é claro, jogou na segunda-feira, ontem já se reapresentou no período da tarde, porque o tempo é curto para o jogo de sábado, 5 da tarde, contra o São Bernardo no estádio 1º de maio. A Ponte Preta, que não terá o seu principal atacante, o Gé, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, um cartão bobo que ele tomou por reclamação. Ele estava reclamando bastante contra a arbitragem que foi muito mal, né? O árbitro de Roraima na segunda-feira, mas isso não justifica, até porque o Gé, ele ficou muitas partidas de fora ao longo do tempo que ele está na Ponte Preta. Já já eu vou passar esses números, né? E ele não marca gols há 2 meses, ou seja, ele está devendo também. Ele que sofreu o pênalti que a gente já mostrou, né, por um outro ângulo, uma imagem até da Ponte TV, que não foi na última segunda-feira, mas a Ponte não tem nada com isso, porque a Ponte pressionou bastante e o gol marcado pelo Elvis. Aliás, o Elvis é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, ele que na saída do gramado, eu fiz 2 perguntas para ele e ele deu 2 boas respostas. Vamos acompanhar o que ele disse. Ô Elvis, qual que é a importância desse gol, da vitória e de voltar a jogar, você como titular, capitão aqui no Majestoso? Não, importância como um gol pela Ponte Preta, que todos são especiais. E como eu falei da outra vez que a gente empatou em casa, a gente ganhou hoje, mas temos que trabalhar para melhorar bastante. Não muda nada do discurso do jogo passado. No último jogo você ficou de fora, hoje capitão do time. Como é que você vê essa situação? Tem jogo que você entra, joga, hoje como capitão. Como que você está se sentindo também fisicamente? Não, estou me sentindo melhor que no Paulistão. É só ver o jeito que eu tô. Até tem horas que eu tô movimentando tanto que acaba errando, coisa que não é normal para mim, mas vou adaptando. Agora sobre jogar ou não jogar, eu acho que o último jogo só que eu não joguei, eu vinha jogando todos. E aqui não é o Elvis, pelo contrário, desde quando eu tô aqui a Ponte Preta, é o grupo de jogadores. Vai ter jogo que eu vou ficar no banco, vai ter jogo que eu vou ajudar de fora, vai ter jogo que eu vou jogar e ajudar dentro do campo. Respeitando sempre o professor que tá fazendo um baita de um trabalho. O grupo de jogadores e nós estamos muito fechados com a comissão técnica. E eu tenho certeza que só trabalhando a gente vai ir melhorando para chegar na reta final decisiva, que é a reta importante do campeonato, para aí sim estar nas pontas dos cascos e conseguir o acesso, que é o mais importante. Ou como disse o Gé, né, time fechado com o Alberto Valentim. Independente se nos últimos jogos a Ponte Preta não apresentou um grande futebol, mas os resultados estão sendo apresentados, até porque a Ponte é a vice-líder da Série C, tem 23 pontos, está a apenas 1 ponto do líder Caxias e na próxima rodada pode voltar à liderança da Série C. Eu até falava dos números do Gé por suspensão, ele está na Ponte Preta há 2 anos e meio. E para se ter uma ideia, ele já perdeu 11 jogos por motivo de suspensão. Entre 2023 e 2025, já são 35 advertências em 71 jogos pela Ponte Preta. Ele que tem 25 gols marcados pela Ponte Preta, né? Ou melhor, são 25 gols marcados, né? E 5 assistências que ele tem pela Ponte Preta. Mas há 2 meses ele já não balança as redes. Nessa próxima rodada contra o São Bernardo, ele não estará em campo.
somente na outra rodada ele pode ficar à disposição do técnico Alberto Valentim. E para o lugar do Gé, é claro que o Alberto Valentim não vai divulgar a escalação com antecedência, nós não podemos acompanhar os treinamentos, então somente projetar uma possibilidade. Quais são essas possibilidades? Eu estou acreditando que ele vai colocar ou um zagueiro a mais, o Alberto Valentim, ou mesmo ele vai colocar mais um jogador no meio-campo. Atacante eu não estou acreditando que ele vai colocar, até porque ele tem o Everton Brito e tem o Jean Dias. Ele pode ficar com esses jogadores à frente, se mexendo um pouco mais, até entrando na área, mas eu acredito que ele possa colocar o Arthur de volta na zaga, como ele costuma fazer, e daí ele recolocaria o Léo Kovic na lateral esquerda, ou mesmo se ele quiser colocar um volante nesse meio-campo, tem a possibilidade de colocar o Serginho também para armar as jogadas junto com o Elvis e municiar o ataque do Everton Brito e do Jean Dias. Batista. E para você, CH, destas opções relacionadas aí pelo BB, qual é a que você escolhe para enfrentar o São Bernardo? Bom, eu não coloco de começo o 25 e eu não acrescento o terceiro zagueiro. Pode ser uma boa, eu estou falando da minha opinião, não estou dizendo que vai dar errado se jogar com 3 zagueiros. Mesmo porque eu gosto do Arthur quando joga de zagueiro do lado esquerdo, caso seja essa opção do treinador. O Léo não jogou na última partida em casa, não sei porquê. Acho que na estreia do menino ele foi bem, mereceria dar uma sequência, mas o treinador quis mudar o esquema. Muito bem. A partida fora de casa, pelo menos as vitórias que a Ponte conquistou, se não foi na totalidade, mas a maioria dos jogos o time jogou com 3 zagueiros. Então, apesar de não ser do meu gosto, e acho que a Ponte ela tem jogadores interessantes, mas alguns jogadores que deixam muita dúvida. Quando você sai aí com uma linha de 5 ou uma saída de 3, sendo 3 zagueiros e o Emerson Santos na parte central, você tem uma limitação de desempenho ali, de fluência do jogo, não é? São caras grandes. O Arthur é um pouco mais, Wanderson também, mas o Emerson tem alguns momentos que ele trava o jogo, ele não faz a bola andar. Na frente dos dois está jogando o Léo Oliveira e o Dudu. Eu não tenho contestação e no meu time o Elvis joga, dentro e fora de casa. Então, considerando que ele vai acrescentar o Léo, não é? Na lateral esquerda e o Arthur como zagueiro do lado esquerdo, se for isso, não é? Ele deve manter praticamente o mesmo time, porque são 5 atrás, 3 no meio, Dudu, Léo e Elvis, Everton Brito e Jean Dias na frente. Eu acho que pode dar certo, mas eu não gosto desse esquema. Aliás, eu não sei porque que ele tirou, até hoje eu não entendi. Não sei se alguém perguntou, eu não prestei atenção, ou se perguntou, eu não prestei. Mas por que o Serginho não está começando as partidas, né? Sendo que é evidente que o Everton Brito, quando ele entra ao longo dos jogos, ele desempenha melhor, é um bom jogador, não é? E também não está errado começar com ele, não é isso que eu estou dizendo. Mas é uma questão de opinião, né? Daquilo que eu estou assistindo, diante do meu conceito. Eu acho que o jogo é pesadíssimo no 1º de maio contra o São Bernardo. É uma prova de fogo grande para o time da Ponte, mas eu acho que o time tem condição de ganhar o jogo fora de casa. Seria muito mais importante ou pertinente neste momento da competição, faltando 8 jogos, que o time estivesse apresentando um pouco mais em termos de qualidade técnica. O mais importante é a Ponte, Batista. Eu acho que o empate não pode ser desprezível, não pode ser desprezado. Não é jogar para empatar, mas eu entendo que contra o São Bernardo fora de casa, se a Ponte pontuar, será legal. O melhor dos mundos é vencer a partida. Então vamos aguardar, nós temos um tempo ainda até o jogo da Ponte, não é? E vamos ver o que o Valentim vai armar aí. Mas não deve ter muita novidade não, e para mim, como palpite, tá? Ele vai acrescentar de novo o terceiro zagueiro. E para você, Tigrão, o São Bernardo, que é 8º, é um time que empata muito. Tem 4 vitórias. Com relação ao ataque, é muito parecido com a Ponte. A Ponte marcou 11 e o São Bernardo 10.
A Ponte tomou 7 gols e o São Bernardo tomou 8. Então, podemos prever que teremos um jogo embaçado, amarrado, e o São Bernardo, jogando em casa, vai jogar para não perder, ou seja, enfrentando notadamente um time da Ponte que tem mais que o dobro de pontos do time do São Bernardo, hein, Tigrão? Ô Batista, eu vou me reportar aqui, para não perder muito tempo, que hoje é mais curto, como nós já dissemos, ao time que a Ponte jogou contra o Maringá. E ganhou de 1-0. Começou mal o jogo. Aí o Diogo Silva fez 2 ou 3 milagres. Então não jogou bem até 20 minutos, depois encaixou. Mas tem um goleiro que faz a diferença. O time foi o seguinte: Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Arthur e Léo Kovic. Olha a linha de 5 aí. Agora vamos para a linha de 3. Olha a novidade aí. Cândido, Dudu e Everton Brito. E a dianteira? Jean Dias e Gé. Então lembremos-nos que, jogando fora contra o Maringá, o Elvis ficou no banco. Não entrou nem com o jogo em andamento, não jogou nem um minuto. Ficou 100% do tempo fora. Você acha que eu vou descartar essa possibilidade? De jeito nenhum. Eu acho que no lugar do Elvis, no lugar do Gé, ele vai colocar o Kovic e vai puxar o Arthur para a zaga e pronto, fechou a linha de 5. No meio, ele repete o que fez contra o Maringá e na frente, ele, se usar o Everton Brito para fazer a do Elvis, e o Elvis vai aceitar normalmente. O Elvis é capitão do time, é um líder positivo, está aí há quase 3 anos. E é um cara que sabe que, taticamente, quando há necessidade dele não ser utilizado, sacrificado, num esquema reativo, tendo que correr atrás de volante adversário, que o técnico conversa com ele e fortalece a marcação. Você quer ver um outro negócio que pode acontecer aí? Ó, primeira linha: Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Arthur e Kovic. Com alguma liberdade pro Léo Kovic apoiar. No meio, olha o que eu vou falar agora, hein? Presta bem atenção. Cândido, Dudu e Léo Oliveira. Fechou. 5-3. E os 2 da frente? Jean Dias e Everton Brito. Se ele não quiser trancar tanto, botar tanto cadeado na porteira, tanta tramela na porteira, ele solta o Everton Brito numa das beiradas, o Jean Dias na outra, e logicamente que esse Everton Brito faz uma função híbrida, às vezes à frente e às vezes um terceiro de meio campo. E aí no lugar do Gé ele pode vir com o Toró. Tá? Esse time, enquanto o Gé não tinha voltado da cirurgia, jogou várias vezes sem centroavante e fazia gols. Aliás, foram os momentos em que o Jean Dias fez gol e o Toró fez gol, sem o Gé. Eles jogam na beirada, quando a jogada vem na direita com o Jean Dias, o Toró fecha de centroavante, e quando a jogada vem pela esquerda com o Toró, o Jean Dias fecha como centroavante. Então, com relação à plataforma, eu não vou apostar aqui. Não sei o que está na cabeça dele. Mas eu acho que ele vai fazer a linha de 5, de 3 e de 2. Agora, nominalmente, nós poderemos ter o Everton Brito na meia, ou o Everton Brito como segundo atacante, e o Léo Oliveira, que sempre entra bem. Sempre entra sobrando. E aí ele libera quem para chegar? Ora, o Cândido. Ora, o Dudu. Os dois sabem chegar. Os dois são canhotos e têm qualidade. E ora o próprio Léo Oliveira, que arrasta bem a bola como elemento surpresa. É isso. 5-3-2, ou com 3 volantes e um meia,
ou com 2 volantes, e um meia e 2 atacantes, ou com 3 volantes e 2 atacantes, sendo que um dos atacantes, sendo o Everton Brito, ele é um meia / atacante. Ok. É isso que ele vai fazer. Tá certo. Eu imagino isso. Vamos aguardar agora até no sábado por volta de 15h30. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com um conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Então vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169,00. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:09. Pizzaria e restaurante. Há mais de 20 anos servindo com excelência e sabor. Todos os dias do almoço, buffet
à vontade por quilo e pratos executivos à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, tem rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, pratos executivos e à la carte e também diversas porções. Atenção para a sensacional promoção. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml só R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. Eu vou repetir. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas. E tem estacionamento em frente, pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Fala Batista, o Guarani acertou nas contratações. O time vai dar liga e se classificar para a próxima etapa da Série C. Ricardo Jardim Miriam. Abraço para você, Ricardo, e para todos do Jardim Miriam. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. A Ponte, já que o treinador não coloca 3 atacantes em casa, muito menos vai colocar contra o São Bernardo. Então tem que jogar o 25 de centroavante. Ele jogou bem quando entrou, em 2 oportunidades, e o treinador não deu mais oportunidade. Então, teria que ser assim: Jean Dias, ponta direita, 25 de centroavante, meio, Serginho, que joga tanto de meia como volante, Dudu também volante, Everton Brito, que jogou muito bem ontem, Dudu também jogou, e Elvis Vivo. O meio, já que o treinador gosta de 4, tem que ser esses 4. Não dá para colocar mais Lucas Cândido. Ok? Ok. É um jeito de vencer o São Bernardo lá. Ontem quem jogou bem foi o zagueiro Wanderson, né? Que chama. O Everton Brito, o Dudu e o Gé, que se matou. Caindo para a direita, caindo para a esquerda. O Gé tem que jogar centralizado. De vez em quando cai para a direita ou para a esquerda. Não. Ontem ele era ponta direita, ponta esquerda. Mata o Gé. Então, jogando em casa, tem que ser 3 atacantes. Um ponta esquerda, um ponta direita, para municiar o Gé de centroavante. Um grande abraço a vocês aí. Bom feriado amanhã. E fiquem com Deus. Itatiba, São Paulo, Carlos Lemos Matozinho. Valeu, Matozinho. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista, Breno. Boa noite, CH. Boa noite, Tigrão. Meu nome é Maurício. Com relação ao comentário do Tigrão sobre o jogo do Confiança, que o Elvis fez um falso 9, só queria lembrar que naquela data lá, o Gustavo 25 chamou muita marcação e deixou o Elvis livre. Então eu acredito que seria uma opção bacana também. Tá bom? Abraço para todos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Muito boa noite a todos. É Paulo do Cambuí. Eu gostaria apenas de fazer uma colocação em cima do que o Batista falou ontem sobre a performance não ser importante e sim o resultado, citando alguns exemplos da seleção da Hungria de 54,
da Holanda de 74, do Brasil de 82, 86. Batista, claro que você é um mestre no que você faz. Você está há tantos anos nessa história, cara, que você é um mestre disso. Mas eu não concordo com você. Nós de Campinas estamos na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, cara. 3ª divisão. Por essa mentalidade. Não é a imprensa de Campinas nem o Batista, mas nós temos uma mentalidade pequena, cara. Como que a performance não é importante? A performance, na maioria das vezes, faz com que você chegue ao resultado final. Nós vamos chegar a esse octagonal ou quadrangular, e aí vai dizer assim, mas o time jogou desse jeito medíocre o campeonato todo, e jogou de novo assim, e a cobrança não existiu. Precisa sim existir uma cobrança. Nós temos que cobrar performance. O time não pode jogar durante 90 minutos um esporte chamado futebol e não dar um chute no gol. O que é isso? Não tem sentido isso. Senão nós não sairemos da 3ª divisão. Desculpe o áudio longo. Um abraço a todos. E o nome? Falou o nome, né? Paulo do Cambuí. Abraço para você, Paulo. Não é que eu disse que a performance não é importante. Claro, a performance é muito importante. Quando não se pode colocar a performance por falta de qualidade, por falta de dinheiro para fazer investimento e contratar grandes jogadores. Aí você tem que ganhar o jogo, arrumar uma maneira de ganhar o jogo, que é o que vai levar o time a conquistar o título ou conquistar o acesso. O que eu disse foi o seguinte: se performance resolvesse tudo, a seleção da Hungria de 54 teria vencido o campeonato, teria sido campeão do mundo, teria levado a taça. Ou a Holanda de 74, o carrossel holandês, ou o Tele Santana, o Brasil de 1982. Então a performance não resolve tudo. Quando você não tem a performance, quando você não tem possibilidade, você tem que ganhar o jogo. Então, se for possível ganhar com performance, ótimo, excelente. Agora, se não tem a performance, tem que arrumar um jeito de ganhar o jogo, que é o que vai levar o time, no caso, o comentário é na Ponte Preta. São as vitórias, os pontos que vão levar o time da Ponte de volta para a Série B e não a performance. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá então neste feriadão com Em Dia com a Bola para destacar o Mundial de Clubes. Afinal de contas, está definida a grande decisão da competição. Será entre PSG e Chelsea. O PSG que agora há pouco derrotou o Real Madrid pelo placar de 4-0. Lembrando que ontem o Chelsea da Inglaterra havia vencido o Fluminense pelo placar de 2-0. A grande decisão será no próximo domingo às 4 da tarde no MetLife Stadium. Chelsea e PSG. Vamos conhecer, portanto, o primeiro campeão do Super Mundial de Clubes. Eu destaco agora para você a Copa do Nordeste. Logo mais, a definição dos demais semifinalistas da competição. Lembrando que ontem o Confiança venceu Vitória pelo placar de 1-0 e garantiu classificação. 7 da noite no Rei Pelé tem CSA e Ferroviário. 9h30 na Fonte Nova, Bahia e Fortaleza. E na Ilha do Retiro, também 9h30, tem Sport e Ceará. Amanhã tem amistoso. A Desportiva Ferroviária do Espírito Santo no Kleber Andrade, 8 da noite, pega o Santos e Neymar. Amanhã também é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. 16ª rodada no Rei Pelé, 9h35, tem CRB e Coritiba. Depois do Mundial de Clubes, o Campeonato Brasileiro está de volta ao Brasileirão, com a 13ª rodada. No sábado, 4h30, tem Flamengo e São Paulo, Inter e Vitória. 6h30, Vasco e Botafogo. 9 da noite, Bahia e Atlético Mineiro. No domingo, às 7 da noite, tem Corinthians e Red Bull Bragantino. 8h30, Cruzeiro e Grêmio. Também 8h30, Fortaleza e Ceará. O jogo entre Palmeiras e Santos, que seria nesta rodada, foi alterado, assim como também o jogo do Fluminense em função da participação dos times brasileiros no Mundial de Clubes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h22 em Campinas. Professor Milton. Boa noite, Batista, CH e todos da equipe Nota 10 do Rádio Campineiro. Venho informar que as equipes de handebol infantil, feminino, cadete, feminino e masculino do Guarani foram novamente convidadas para a Liga de Handebol do Estado de São Paulo a representar o Brasil no torneio internacional de Medellín Handebol Cup de 14 a 20 de dezembro na Colômbia. Professor Milton, abraço para você, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho com o handebol. E agora na lata. Responde na lata. E antes do na lata, vamos ao sorteio. Hoje, 4 ingressos para o Hop Hari, mais um boné com o logotipo, boné azul da Rádio Bandeirantes. Bonito boné. Esse logotipo que você vê aqui, ó, na espuma do microfone, tá lá também no boné. Aliás, seria interessante o Gil Kleber tirar uma foto do boné sempre que a gente falar, mostrar para os amigos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então vamos lá, para todos que participaram, agora o sorteio. Aê! José Ailton da Silva, 19, código de área, e o número 97819, e os 4 números finais que evidentemente não vou revelar.
José Ailton da Silva, parabéns, você tem até o dia 14 para retirar aqui na recepção, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, tá? É Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. E muito obrigado para todos que participaram. Vamos ao Na Lata de hoje. João Pedro, do Chelsea, marcou 2 vezes contra o ex-clube. Não comemorou e se desculpou com a torcida do Fluminense. E aí, você concorda com a atitude dos jogadores de não comemorar gol contra o antigo clube? Começo com você, Bebê. Qual é a sua opinião? Depende da situação, Batista, até porque ele fez o principal, que foram os gols, e classificou o time para a final. Agora, no caso dele, até contei nos donos da bola e vou contar rapidinho novamente, ele chegou em Xerém com 11 anos de idade e a mãe dele, um pouco depois, pediu para a diretoria, na época chorando, se eles não tinham como dar um dinheiro a mais, porque ela não tinha dinheiro para comprar leite, comprar roupa e se manter em casa. E o Fluminense fez tudo isso para ele, mudou a vida dele. Foi por isso que ele não comemorou. E se tem uma lei que funciona no futebol, é essa lei do ex, né? Sempre tem um gol do ex. Aí no caso foram 2 do ex-jogador do Fluminense. E aí, Tigrão, a sua reflexão sobre esse tema? Eu não concordo. Quando o jogador jogou no 19º clube dele, sem identificação nenhuma, ele vai pro 20º clube e faz um gol contra aquele que ele jogou e foi o 19º time da carreira dele e ele não comemora. Aí pra mim eu acho que não tem nada a ver, até falta de respeito e é muita demagogia. Agora, quando tem uma identificação muito forte de formação de base e essa história que o Breno contou aí, eu acho que o menino agiu com o coração profundamente, mas foi extremamente profissional, metendo bola na rede no time que ele ama. Só que comemorar é uma questão de foro íntimo. E ele resolveu respeitar e eu concordo com ele. E você, CH, qual é a sua reflexão? Bobagem. Tem que ser profissional com o time que paga e que ele está efetivamente trabalhando. Isso não, comemorar não desrespeita o Fluminense. O Luiz Fabiano uma vez foi perguntado se São Paulo jogaria contra a Ponte. E ele disse que marcar gol na Ponte para ele, né, que foi gerado no aço da base da macaca, era como bater na mãe. Vamos lá, CH, de um modo geral, como você avalia aí a participação dos 4 clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes? Pode ser com um conceito, tá? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, esses são os conceitos. E qual mais surpreendeu e qual mais decepcionou? Bom, para mim os 4 fizeram mais do que eu esperava. A maior decepção foi o Flamengo e a maior surpresa positiva o Fluminense. E o conceito? Regular. E para você, Tigrão? Conceito regular. E continua tudo igual debaixo do firmamento. Copa do Mundo de Seleções. Última vez que o Brasil chegou numa final, 2002. Copa do Mundo de Clubes. O Brasil fora da final de novo. E com uma distância grande também. Ah, mas o Fluminense foi semi. Pô, mas veja o trabalhão que o Fluminense deu para o Chelsea ontem. Então, para mim, tá tudo igual embaixo do firmamento. Nós continuamos anos-luz, há anos-luz de distância do futebol europeu, dos grandes europeus, e quando eles entraram para valer, não tomaram conhecimento. Na fase de grupos, estavam brincando de jogar futebol. Quando encararam, não tem para ninguém. E o primeiro campeonato de Copa do Mundo de Clubes mantém essa distância interestelar.
sequer na final chegamos. E você, Bebê, a sua reflexão? Para mim, regular o conceito também, quem mais surpreendeu dos brasileiros do Fluminense, quem mais decepcionou o Flamengo. Deixa eu passar uma informação rapidinha, Batista. Morreu José Galineto, ex-jogador e treinador, morreu lá em Ribeirão Preto e treinou a Ponte Preta em 1991. Que Deus o tenha, né? Os nossos sentimentos, a família. Jogou na Ponte também. Jogou também. Jogou na Ponte, foi lateral Breno. direito da Ponte. Vamos lá, Breno, dos times brasileiros, qual jogador que mais se destacou e qual mais te decepcionou? Para mim, o que mais decepcionou o Flamengo e o que mais me agradou... Jogador. Ah, jogador. Jogador, o que mais me agradou... o John Arias pelo Fluminense foi o jogador que mais me agradou, Batista. Agora, jogador que decepcionou foram vários, principalmente jogadores do Palmeiras, né? Contratados a peso de ouro e que não jogaram nada. E você, Tigrão? Para mim, o Arias do Fluminense, o destaque positivo, e o Arrascaeta do Flamengo, que eu esperava muito, o destaque negativo. E para você, CH? Não, o destaque sem dúvida, John Arias, e decepção de novo, né? Vitor Roque, que não disse a que veio no Palmeiras. Então repita, por favor, quem se destacou e quem decepcionou? Destacou John Arias, Fluminense. Quem decepcionou foi Vitor Roque, atacante do Palmeiras. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você, até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno, um abraço para você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço para você, para todos, até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagem, mesmo aquelas que não foram para o ar. Mas eu agradeço de coração. Você nos ajuda a fazer o programa e a sua participação é importante e fundamental. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Tchau. Agora,